Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna aqui a mais um encontro. Como eu te disse na aula anterior, nós íamos explicar uma sistemática semelhante à que acontece com os bancos, agora com o governo. Vamos entender melhor? Vou te fazer uma pergunta, vou até esconder aqui a resposta, né? Qual você acredita ser a principal fonte de captação de recursos pelo governo? De onde vem a grana que o governo investe em infraestrutura, em saúde, educação, enfim, nas áreas que são de interesse e necessidade pública? Imposto, isso mesmo. Então, olha só, nosso querido governo aqui, para fazer o Brasil crescer, evoluir, atender o cidadão, ele precisa de dinheiro. E é por isso, por essa necessidade de recurso para ajudar o Brasil a se desenvolver, né, a cuidar das áreas de interesse público, o governo usa o imposto como principal fonte de captação de recursos. Não é à toa que você paga bastante imposto para que o Brasil funcione, né? E a gente sabe que nem sempre funciona, né? Só que, de todo o dinheiro que é captado pelo governo, nem toda a grana é suficiente para que ele faça investimentos no nível e na rapidez que ele precisa em infraestrutura, como eu disse, em saúde, educação, enfim, em várias, como transporte público. Às vezes o governo quer fazer um investimento alto em determinada área, que precisa de uma concentração de recurso muito grande, e se ele não tem esse saldo disponível, que foi captado via imposto, no caixa do Tesouro, que é quem faz a guarda, que é o caixa forte do governo federal, ele usa uma ferramenta de captação de recursos. Do mesmo jeito que você viu que o banco, para emprestar dinheiro para os agentes econômicos deficitários, vai lá e pega dinheiro com os investidores, o governo faz a mesma coisa. Ele vai buscar investidores, que são agentes superavitários. E esses agentes superavitários são inclusive bancos, tá? Porque os bancos também vão comprar esse produto de investimento que vocês vão descobrir que o governo também emite. O governo emite TPF. Guarde a sigla porque também cai na prova, mas são os títulos públicos federais. O que é um título público federal? É um pedacinho da dívida do governo. Do mesmo jeito que o banco se endivida com o agente econômico superavitário, emprestando o dinheiro dele para que o banco possa emprestar, fazer crédito para os agentes econômicos deficitários, o governo é a mesma coisa. Ele emite dívidas públicas, então ele emite um título para que os investidores coloquem o dinheiro deles no caixa do governo. E a troco disso, o que o governo oferece? Uma remuneração. Do mesmo jeito que você viu lá que os bancos também oferecem remuneração, que são juros para os investidores colocarem o dinheiro dele dentro do banco, o governo faz a mesma coisa, tá? Para quê? Injeção de dinheiro de caixa no governo, tá? Beleza. Agora, qual que é a base? Enquanto o banco usa indexadores, índices, mais para frente você vai entender quais são esses índices, qual que é a base de remuneração de um título público federal? Que é legal você saber, porque isso também é questão que pode ser cobrada no seu exame de certificação. A base de remuneração dos juros pagos de quem adquire títulos públicos é a Selic Meta, né? E a Selic Meta, você também vai entender um pouco mais para frente, aí quando a gente for falar de Copom, é um instrumento que o governo usa para administrar a economia, tá? Então você vai entender mais para frente o que é esse, entre aspas, que eu coloquei aqui, de administrar a economia, quando a gente for falar de Selic Meta, a gente for falar de Copom, como é que funciona, para que serve, tá bom? Mas calma, vamos por partes, para a gente entender melhor esse tema. Então o investidor vem aqui, e coloca o dinheirinho dele comprando título público federal. Quando ele vai lá e investe o dinheiro dele em título público federal, ele basicamente pega o dinheiro dele e está investindo no governo. Até aqui, ok? Beleza. A pergunta sua agora deve ser, tá, eu tenho um governo corrupto, um governo que não cuida tão bem da infraestrutura, não cuida tão bem da saúde, não cuida tão bem da educação. É seguro eu investir
nesses títulos públicos? Será que de fato eu vou receber o meu juros, a minha remuneração como agente econômico superavitário desse investimento que eu vou fazer em títulos públicos federais? Sim, é muito seguro. Inclusive, é o que você vai escutar bastante quanto mais estudar sobre títulos públicos, que é um dos investimentos mais seguros que existem, tá? Investir no governo é bem seguro. E eu te falo que hoje, a gente está em 2019, seria uma das opções para renda fixa mais rentáveis que a gente tem, tá? Então há um interesse muito grande e inclusive foi uma ação do governo popularizar esses títulos públicos que antes não era tão popular. Hoje as pessoas estão escutando falar mais sobre títulos públicos, sobre os títulos do Tesouro, né? Então, até para você entender isso, o investidor que vai se relacionar com você quando você estiver distribuindo produtos de investimento, ele vai perguntar sobre e entender essa sistemática aqui é extremamente importante para que você tenha base de conhecimento para explicar como que isso funciona, para que ele entenda se é seguro, se vale a pena ou não. Olha só que interessante, mais para frente a gente vai conhecer outros produtos de investimento, como fundos de investimento, que também compram títulos públicos federais. Olha que interessante. Então, dominar esse sistema aqui é de extrema importância. Mas quando vou pegar um outro tema aqui, que você também vai estudar profundamente mais para frente, quando a gente for falar sobre as clearing house, ou câmaras de liquidação e custódia, que é o seguinte: quando o investidor manda o dinheiro dele para o governo, ele não manda direto para o caixa do governo, ele passa por uma câmara de liquidação, né? Que é a famosa clearing house. Por que eu estou falando para você isso daqui? Porque a câmara de liquidação e custódia do governo, né? Que quem cuida é o Banco Central, chama Câmara Selic, tá? E eu quis entrar no tema para você começar a se acostumar que muitas das coisas que estão relacionadas ao governo têm o nome Selic. Então, olha só, a Câmara de Liquidação e Custódia é a Câmara Selic. O que essa Câmara faz? Liquida os títulos públicos, tá? A gente vai estudar mais pela frente. Qual que é a taxa base de remuneração dos títulos públicos? A Selic Meta, tá? E mais para frente você vai entender também que existe uma outra Selic aí que surge de algumas outras operações, vou explicar mais, mas é legal você entender que o Selic, a palavra Selic, vai estar muito relacionada a coisas que são ligadas ao governo, tá bom? Então entendemos aqui um pouco dessa dinâmica, que o governo é quem emite os títulos públicos, que o título público é um pedacinho da dívida do governo, que a base de remuneração é a Selic Meta, que a principal fonte de captação de recursos do governo é o imposto, tá? E que quem faz a liquidação desses títulos, embora a gente vai estudar mais pela frente, é a Câmara de Liquidação e Custódia Selic. Combinado? Então, assunto explicadinho aqui para você, são assuntos bem simples, bem básicos, mas para você entender dinâmica de funcionamento. E aí mais para frente a gente vai se aprofundando e aí a coisa vai ficando mais completa ainda e tudo vai se conectando. Beleza? Eu te espero aí no nosso próximo encontro com muito mais conteúdo para você. Até já!